da TV Serra Norte, pessoal do YouTube, estamos de volta com mais um Mundo do Vôlei. Bom, a gente já começou com as finais da Superliga, tanto masculina quanto feminina, e os jogos estão pegando fogo. A gente começa já falando do feminino, que aconteceu no último domingo, um jogo de 5 sets emocionantes, e quem levou foi o Minas Tênis Clube. As parciais foram de 28-26, 25-22, 17-25, 17-25 e 15-6 no tie-break. O jogo foi emocionante e contou com uma nota triste, que foi a lesão da ponteira Fernanda Garay. Fernanda Garay subiu no bloqueio, na queda acabou pisando no pé da central Mara e torceu gravemente o tornozelo e está fora da fase final. Ela postou nas redes sociais essa semana um vídeo dizendo que ela teve uma lesão grau 3, isso significa que ela teve ruptura dos ligamentos, então é uma coisa séria, né? A gente ora e pede a Deus para que ela não precise passar pela cirurgia, mas é bem grave mesmo e vai precisar de muitos cuidados. Então a Fernanda está fora, infelizmente, das finais e possivelmente fora da seleção por um tempinho, né? Então a gente torce aí, força Fernanda, você é uma guerreira, a gente está torcendo para que você se recupere o quanto antes. Mas mesmo sem a Garay, o Praia, depois de ficar perdendo o jogo por 2-0, encontrou forças, viu uma queda de rendimento do Minas e levou o jogo para o tie-break. No tie-break, o Minas se reestruturou e mostrou sua força, a força que todos nós vimos durante toda a Superliga, e venceu com facilidade por 15-6, abrindo 1-0 na série, né? O próximo jogo já é amanhã, a gente vai falar disso na agenda, e o Praia promete reagir e se apresentar de uma maneira melhor ainda. Mas o Minas vem com tudo, elas estão calçadas, não tem ninguém no oba-oba, e promete um jogaço para amanhã. Ao vivo na Sport TV você não pode perder, a gente vai falar sobre o horário, tudo direitinho lá na agenda, mas um jogaço, assim como foi o primeiro, né? A Fernanda Garay não vai participar, mas como aconteceu no jogo, deve ter entrado da Rosa Maria. A Rosa Maria jogou muitíssimo bem a partida, né? Então tem a Ellen, tem toda uma estrutura do time ali que pode reverter isso aí, né? A gente teve a Fawcett que fez 30 pontos na primeira partida. Jogou muito a norte-americana, foi a maior pontuadora e ela tem tudo para repetir uma grande partida na segunda. Então deve ser um outro jogão, a gente torce para que tenha um 5-7, para que nós, torcedores, tenhamos muita emoção, né? Então está em aberto, Minas tem 1-0, mas num jogo igual e tudo pode acontecer na segunda partida, que vai ser na Arena do Praia. Então a torcida vai estar ali em cima mesmo. No masculino, a gente teve o encontro do SESI São Paulo, do Vitor Taubaté, no ginásio do SESI. E o SESI acabou levando para o triplo 25-22, 3-0 para o SESI. O SESI jogou muitíssimo bem, teve o Lucas Lore inspiradíssimo, o Alan jogando muito também, o passe quase o tempo inteiro na mão do William, e o Mago, como é conhecido, fez chover em quadra, deixou seus atacantes nas melhores condições possíveis. Do lado de Taubaté, a gente teve uma certa dificuldade na virada de bola e principalmente no saque. O saque não funcionou no Taubaté, o Taubaté jogou muito abaixo e acabou tomando esse 3-0. A promessa de que no próximo jogo, né, as coisas se acalmem e o time volte a mostrar o voleibol que conhece. Então, assim, apesar de 3-0 masculino, não tem nada decidido ainda, né? Nas duas finais a gente vai ter muita emoção pela frente, jogos equilibrados, e eu acredito aí que tanto o Praia quanto o Taubaté possam empatar a série no próximo jogo. Possam, tá, gente? Não tô falando que vai acontecer, não. Mas é possível sim, assim como o Minas e o SESI têm condições de vencer também. Mas eu acredito que no embate bastante disputado, o feminino deve repetir a grande disputa do primeiro jogo, e eu acredito que o masculino vai ter finalmente uma grande disputa que não aconteceu muito no primeiro jogo. Bom, depois de falar das finais de Superliga aqui, ó, já a gente vai falar dos próximos jogos. A gente vai agora para o saque rápido. Bom, e a gente no saque rápido de hoje vai falar de um assunto que tem sido uma polêmica muito grande essa semana, que é a debandada da mulherada na seleção feminina. Pois é, foram 6 atletas a pedirem dispensa da seleção brasileira, além da lesão da Fernanda Garay, né? Então são 7 atletas
fora da seleção brasileira. Isso é muito preocupante para uma primeira convocação. Eu já falei algumas vezes aqui o que eu penso de alguns pedidos de dispensa, né? Infelizmente isso acontece muito no feminino, onde nem sempre a seleção é vista com o amor que deveria ser visto. Mas, gente, cada caso é um caso e a gente tem que respeitar a decisão dos atletas e eles sim sabem tudo que estão passando, né? Então, isso está dando muita polêmica. Alguns levantaram um boicote com o Zé Roberto, que está vendo naturalmente, né, são 15 anos à frente da seleção brasileira, está vendo um certo desgaste do Zé com as meninas, mas na final, aconteceu um fato que foi até certo ponto chato mesmo, na final do masculino essa semana, né, onde o Nalber e o Carlão comentavam, os dois foram duros em críticas quanto a esse pedido de dispensa. Eu entendo a posição deles, são ex-atletas, capitães de seleção brasileira, jogadores que deram sangue em quadra, e eu entendo um pouco a revolta deles em ver pessoas simplesmente virando as costas para a seleção brasileira. Mas cada caso é um caso, né? Na manhã dessa quarta-feira, a gente teve a Gabi Cândido vindo na sua rede social, fazendo um desabafo, porque ela é uma menina que está sendo convocada agora para a seleção brasileira, não tem uma história de seleção principal, e ela veio a público dizer, olha, eu não estou largando a seleção simplesmente porque não dou a mínima para o Brasil, não amo a camisa, mas ela tem um problema sério de saúde, ela tem síndrome do pânico, vem se tratando há 2 anos, e ela tem que se dedicando à seleção, onde ela vai ficar várias semanas longe de casa, em outro país, sofrendo uma pressão muito grande por resultados, isso possa piorar, né? Então, palavras dela, ela prefere estar 100% na seleção do que estar lá correndo risco de não poder ajudar, muito pelo contrário, até às vezes atrapalhar o processo por estar passando por esse problema de saúde, né? Então, assim, eu concordo no número, gênero e grau com o que a Gabi falou, né? Ela foi uma das mais criticadas, justamente por não ter uma história na seleção brasileira, né? E está, de repente, entre aspas, virando as costas para a seleção, mas é perfeitamente compreensível, né? Eu acho muito triste o caso da Bright, eu entendo perfeitamente a dor que ela teve dos 2 cortes, que foram muito traumáticos, né? Nas 2 Olimpíadas, porém, ela é uma mulher madura, é uma mãe, e ela já tem que ter maturidade suficiente para entender que isso é passado e que a seleção, o país precisa dela hoje. Ela hoje, disparada, a melhor líder do Brasil, uma das melhores do mundo. O que essa menina está jogando é um absurdo na defesa. Então, assim, eu já tinha falado no outro programa, eu falei hashtag volta Bright, né? Volta mesmo, porque o Brasil precisa de você. E eu acho que já passou a hora dessa briguinha, dessa rixa entre Zé Roberto e Camila Bright, né? Agora é seleção brasileira e Brasil. E a gente precisa de você. E cada caso é um caso. Teve o caso da Dani Lins, que pediu dispensa porque ela voltou ano passado para a seleção, voltou para o Barueri, né? Quase logo depois de ter a sua gravidez, então ela precisa de um tempo para se recompor, para estruturar a sua família. Eu entendo. Né? O caso da Denise é perfeitamente compreensivo, né? Ela quer cuidar da mãe dela, né? Que vai passar por cirurgia. Né? A gente tem que entender, ela se deixou totalmente disponível para o ano que vem estar de volta à seleção, é um caso isolado, é um momento importante familiar dela, a gente tem que entender. A Thaísa, que sempre também deu sangue pela seleção, passou por uma cirurgia delicadíssima no joelho, né? Voltou no passado no sacrifício, e ela tem o planejamento de ter uma carreira mais longa, e ela não consegue enxergar isso se dedicando ao clube e à seleção, né? Porque o desgaste seria muito maior, então a gente entende, é um problema de saúde, né? Ela tem que ver o lado dela mesmo, né? O problema da Tássia, eu não sei exatamente o porquê da dispensa da Tássia, mas segundo ela, razões pessoais, que a gente não pode julgar porque a gente não sabe o que está acontecendo, né? Então, assim, foram 6 jogadores que pediram dispensa, cada qual com seu motivo. Eu acho assim, existem jogadores que deixaram a seleção, que pediram dispensa, e sinceramente eu não vejo motivo para isso. Sim, existem, não vou citar nomes, não é o caso, mas existem. Eu acho que falta um pouco mais de comprometimento de algumas atletas. A Sheila veio ao público dizer isso, que vê nessa nova geração
uma geração meio perdida, e não só no voleibol, mas na vida de uma maneira geral. Eu trabalho com adolescente, eu também me preocupo muito com isso, né? Então eu acho que tem sim que ter um maior comprometimento, um maior amor à camisa verde e amarela. Mas cada caso é um caso, então a gente tem que ter muito cuidado e não ficar tirando a pedra antes de saber o porquê daquilo, né? Então a gente torce aí para que algumas revejam suas posturas e que outras resolvam seus problemas e também voltem para a seleção que está com as portas abertas para esses talentos que fazem falta. Pelo que eu andei sondando, para o lugar de ser jogadores, após assinar a Superliga, devem ser chamadas Carol Gataz, que está em grande forma, voando em quadra, e eu acho mais do que justo, né? A Bruna, que merece uma chance, é uma oposta que não é tão potente, mas ela tem muitos golpes, tem um saque de viagem incrível, uma regularidade muito boa. Então, a menina que deve ser testada, merece pelo menos ser testada. A Macris, que hoje é uma unanimidade, ela está fazendo chover em quadra. O que a Macris fez nessa Superliga, eu não vi outra levantadora fazer durante toda essa temporada. Ela tem que estar na seleção, né? A Liara pode ser uma a pintar uma surpresa aí, uma levantadora nova, está jogando no Pinheiros, né? Veio de São Caetano. Tem feito uma temporada muito bacana, uma menina muito promissora, né? Pode pintar também. E talvez a volta da Lélia. Foi outra que pediu dispensa e que particularmente eu não concordei muito, né, com o pedido de dispensa dela. Ela falou que já tinha acabado o tempo na seleção, que era momento de outros atletas chegarem, e eu acho que não acabou. A Lélia tem muita lenha para queimar e se ela voltar para a seleção vai ser muito bem-vinda. Então vamos esperar aí, né, a próxima semana, as próximas semanas, né, o fim da Superliga, para ver como vai ficar, e a gente torce para que seja feito o melhor para a seleção brasileira e para todos nós brasileiros, ao mesmo tempo que a gente torce por cada atleta para que resolva seus problemas pessoais, de saúde, seja lá quais eles forem, tá ok? Então agora vamos responder as suas perguntas do Conexão MDV. Então, gente, a gente vai começar o Conexão hoje, né? Vamos falar sobre as dúvidas de vocês, mas eu queria falar sobre esse livro aqui, tá? O Estratégia Institucional do Esporte no Brasil, que foi escrito pelo Ari Graça, ex-presidente da CBV, né, da Confederação Brasileira de Vôlei, atual presidente da FIVB, que é a Federação Internacional de Vôlei, né? E ele fala nesse livro sobre estratégias do esporte no Brasil, né? Como que deve se traçar o crescimento de um esporte, né? Ele foi um dos precursores do crescimento do voleibol aqui, ele está na frente da CBV. É um livro muito bacana, tem a chancela da CBV, tá? Reflexões e estratégias a favor do esporte democrático e solidário. É um livro muito legal e a gente aqui do mundo do vôlei vai estar sorteando para vocês, para a galera que está participando do Conexão. Então mandem perguntas para o Conexão MDV, tá? Vá lá no nosso Facebook, deixa a perguntinha, tá? Ou no nosso Twitter. E vocês vão estar concorrendo, a gente vai sortear logo após o último jogo da final da Superliga, né? Que deve ser do masculino, né? O último jogo, a feminina acaba antes. Então quando acabar a Superliga, a gente vai estar sorteando esse livro que é muito bacana para vocês. Tá? Então participem, mandem perguntas, tá? E a gente vai sortear entre as pessoas que participam do Conexão MDV, tá bom? Então, ó, esse livro aqui, fica ligadinho, muito legal, tá bom? Do Ari. Bom, então no Conexão MDV de hoje, o Júnior Duarte pergunta assim: praia vira o jogo sem a Garay? Então, Júnior, eu acho que o primeiro jogo da final mostrou que isso é possível, né? Porque com a Garay eles perderam o primeiro set, tudo bem que foi disputadíssimo, 28-26, depois perderam o segundo, e sem ela eles conseguiram se reestruturar e viraram ganhando terceiro e quarto, foram perder só no tie-break, quando o Minas se reencontrou. Houve uma queda de rendimento do Minas na partida? Sim, houve, mas assim, não tira o mérito do que o Praia fez. É óbvio que foi uma noite inspiradíssima, desculpa, uma noite não, gente, eu fui de manhã. Foi uma manhã inspiradíssima da oposta Nicole Faust, então isso conta muito, né? Não sei se ela vai conseguir repetir o que ela fez naquela partida, mas
a gente tem peças ali no Praia que não vou dizer que seja no mesmo nível da Fernanda Garay, mas que podem dar conta do recado, que é o caso da própria Rosa Maria, né? A Rosa Maria entrou, fez ali um dueto com a Michelle, né? Não deu muito certo. O técnico Paulo Couto tirou a Michelle, colocou a Ellen, que era uma nova opção, que poderia comprometer a linha de passe do time, mas aumentava o poder de bloqueio e ataque, e o time rendeu. Né? Então tem a Rosa Maria, tem a Michelle, tem a Ellen, quer dizer, tem outras peças que talvez não estando no mesmo nível do Garay, também possam equilibrar, e os jogadores centrais que podem ser mais utilizados para não soube usar muito bem nem a Fabiana nem a Carol no primeiro jogo. Então, assim, existem opções, né? Então, assim, é claro que a Garay vai ser uma falta imensa para qualquer time do mundo, né? E a gente está muito triste com a lesão dela, mas é preciso seguir do Praia para esse jogo, ainda mais que vai jogar dentro de casa a próxima partida amanhã, né? Então vamos ver como é que vai ficar, porque jogo é jogado e não tem como a gente saber qual vai ser o resultado, tá bom, Gil? A Rita Moreira pergunta, e o Flamengo? Então, Rita, eu como bom flamenguista estou preocupado, né? Porque o mercado está elétrico, a gente vai falar do mercado daqui a pouco, né? Várias contratações acontecendo, e até agora o Flamengo não se pronunciou. E o Flamengo precisa mudar quase tudo, porque o nível da Superliga B é muito diferente da Superliga A. Então, mesmo que se mantenha a comissão técnica, o elenco tem que mudar bastante, né? O time tem que crescer muito de nível para se manter na Superliga A. E até agora, oficialmente, a gente não está sabendo de nada, né? Então, assim, não sei te responder como que o Flamengo vai participar dessa Superliga A. A gente espera que eles corram atrás o quanto antes e montem, no mínimo, uma equipe para se manter ali na Superliga A. Porque é um time de tradição, foi campeão na Superliga já, no minha maneira de entender, foi campeão na mais bela final de Superliga que eu já vi. É um time que tem uma força muito grande, a torcida maravilhosa e merece ser bem representado, mas até o momento a gente está tudo fora. Bom, fechando o Conexão, a gente tem a pergunta do Lucas Monteiro e pergunta, e a Jaqueline volta mesmo a jogar aonde? Então, Lucas, a Jaqueline, né, que a gente teve uma cena triste essa semana, né, no jogo da final do masculino. A Jaqueline estava dando uma entrevista para o Sport TV e, ao vivo no ar, desmaiou no meio da entrevista, ficou todo mundo muito preocupado, o que poderia estar acontecendo com a Jaque. Alguns especularam se ela ia estar grávida. Segundo o Murilo, ela não se alimentou bem no dia e, devido ao calor que estava tendo muito forte no ginásio do SESI, ela teria tido uma queda de pressão e desmaiar. Mas está bem, já está se recuperando. Quando ela voltar a jogar, ela diz que sim, está negociando e tal, né? Mas não tem nada certo, a gente não sabe aonde a Jaque irá jogar, se vai voltar realmente, né? A gente não tem nada certo, mas é uma jogadora importante, não tem mais o vigor de antigamente, mas acho que ainda tem muita linha para queimar e a gente torce para que ela consiga entrar em uma grande equipe, tá bom? Bom, depois de responder as perguntas de vocês aí, né, tentar elucidar um pouquinho, lembrando do livro que a gente vai estar sorteando, tá? Mandem perguntas para vocês concorrerem ao livro no final da Superliga. Depois de responder as perguntas de vocês, a gente vai para esse quadro que está pegando fogo, que é o mercado do vôlei. Bom, a gente começa o mercado de hoje falando do Praia Clube. Praia, né, que é o atual campeão, está aí na final. Tinha anunciado a renovação da Nicole Fawcett, né, a gente falou aqui. Está trazendo de volta a Frida Roit. Contratou a Monique para ser a outra oposta da equipe. Anunciou depois da lesão de domingo da Fernanda Garay a renovação do contrato da Fernanda. Mas tudo indica que vai perder a norte-americana Carly Lloyd, que deve voltar a jogar na Itália na próxima temporada. Para o lugar da Lloyd, especula-se a volta da Claudinha, que foi campeã no passado com Praia, né, e junto com a Valeuska se transferiu para o Osasco. A Claudinha pode pintar novamente aí no Praia Clube, né? É uma troca mais ou menos, não vou dizer 6 por meia dúzia, porque eu acho assim, a Lloyd bloqueia muito mais que a Claudinha. Mas a Claudinha tem um pouco mais a cara do Praia do que a Lloyd, né? Mais sanguínea, ela sabe usar muito bem as centrais. A Lloyd teve uma dificuldade muito grande no início dessa temporada,
então ela já tem um entrosamento, ela tinha uma dificuldade de tempo de bola com a Fabiana, mas eu acredito que isso ela conseguiu resolver. A Carol tem uma característica muito parecida com a Val, que ela já tem facilidade de levantamento, e ela conhece o restante do time. Então acho que é uma troca interessante, talvez fique até mais barato no Praia, e talvez não mude muito a característica da equipe, né? Mas a Claudinha pode estar pintando no Praia. No Osasco, além de todas aquelas contratações que a gente falou na semana passada, duas centrais estão na mira do time, a Maiane e a Mara do Minas. A Mara eu acho mais difícil, o Minas estava para renovar com a Mara, a Maiane sendo disputada pelo Rio de Janeiro, por equipes do exterior, né? O próprio Lavarini queria levá-la para a Itália, para o Busto Assis, que ele vai treinar na próxima temporada, mas parece que a Maiane sim deve ir para o Osasco, está palavrada, né? Só falta realmente assinar. Então a Maiane talvez seja um grande reforço para o Osasco, que deve realmente levar a Val a se transferir para Bauru, né? A gente não tem certeza, mas Bauru fez proposta para a Central Val, né? A campeã olímpica, e esse deve ser o destino da Valesca. No Barueri, que perdeu quase todo mundo, né? Quase o time titular inteiro debandou com a demora da renovação do patrocínio. A Juma deve ficar como titular da equipe, deve assumir a titularidade da equipe, é uma aposta do Zé Alberto, né? Há uma tentativa de segurar a Escoronça, mas depois do brilhante campeonato dele, a Superliga que ela fez, né, agora, vai ficar difícil. Então, uma possibilidade seria Sheila, que já anunciou que volta a jogar essa temporada e estaria já em conversações com o próprio Zé e o Rinodê. Então ela pode vir a voltar para o voleibol através do Zé Roberto nas mãos do Barueri. Então é uma possibilidade da Cheirinha aí voltar ao voleibol pelo Barueri. No Rio, a gente teve o anúncio de mais uma contratação, não é uma grande estrela, mas é uma menina que vem para compor aí o elenco, né, que é a ponteira Arielle, né, que é até namorada da Carol Gattai, do Minas Tênis Clube. A Arielle, que jogou a última temporada no Camboriú, deve vir para o Rio para compor a equipe. O Pinheiro está com a equipe praticamente fechada e achei muito interessante as contratações. Eles trouxeram a Pri Souza e a Isabela Paquiardi, foram as duas ponteiras do Curitiba. O Curitiba foi a sensação do campeonato, foi campeão da Superliga B, ficou para o playoff, né, da Superliga A, e tanto a Pri Souza como a Paquiardi foram protagonistas da equipe. Então, duas ponteiras muito interessantes que vão se juntar a Clarice na equipe. Está trazendo também a Saraeli, que é uma central bastante interessante, muito veloz, já passou por Osasco, estava em Bauru, já jogou em Barueri, em grandes times, uma central muito interessante, e trouxe Edinara para ser o poste do time. Edinara teve um começo muito forte no São Caetano, depois foi para Bauru, não demonstrou a mesma força, né? Foi para Barueri, não foi muito bem aproveitada, foi para Bauru, ficou na reserva, né? Mas é uma jogadora que tem muito potencial e o time está ficando bem fechadinho ali, bem interessante mesmo, mas é um time mais brigador, não deve ter estrangeiras essa temporada, né? Eles assumiram uma postura mais de time formador, que é o histórico do Pinheiros, e está ficando bastante interessante. Bom, no masculino, o Sada renovou com o Cachorro, né, o levantador que assumiu a titularidade da equipe esse ano, e o Evandro estava pegando ir para o Taubaté. Eles iam, a ideia do Cruzeiro era trazer de volta o Uriarte, que está jogando em Taubaté, mas devido à acirrada rixa que está tendo agora na final, parece que Taubaté vetou a saída do Uriarte. O Uriarte ia sair de Taubaté de qualquer maneira, mas ele tem mais um ano de contrato com o Taubaté, mas o Taubaté aceitaria o recebimento da rescisão de contrato, porque fosse para outra equipe, menos para o Cruzeiro. Gente, isso é bastidor, não tem como provar isso, mas é o que a gente tem ouvido, que o Taubaté realmente não cedeu o Uriarte para o grande rival Sada Cruzeiro. Então a ideia, o Sada Cruzeiro contratou então o Rodriguinho, né? O Rodriguinho que fez aí a última temporada na Maringá, e o Rodriguinho vai estar sendo aí o segundo levantador junto com o Cachorro, que mantém mais um ano de titularidade. Eles preferiram segurar o Evandro, que talvez fosse o Taubaté, então houve um chumbo cruzado aí, né? Nem o Cruzeiro deixou o Taubaté levar o Evandro, nem
Isso, nem o Taubaté deixou o Cruzeiro levar o Uriarte. Então, tá uma guerra de bastidores aí, mas a princípio o Cruzeiro tá com o Cachorra, Evandro, e trouxe o Rodriguinho, e trouxe também o ponteiro Perrin, Gord Perrin, que é da seleção canadense, é uma aposta aí, vem para substituir o Taylor Sander, que está indo jogar na Rússia, né? Então, assim, é um jogador, eu confesso para vocês que conheço muito pouco, né? A equipe do Canadá é uma equipe que vem crescendo muito, mas as informações que eu tenho é que é um jogador de muita força e que tem um bom fundo de quadra. Então, assim, eu confio muito no que o Marcelo faz. O Marcelo Mendes é um grande treinador, ele não ia fazer uma contratação à toa. Ele mesmo disse que não é um jogador de grife, ou seja, não é um jogador mundialmente conhecido, mas é um jogador de um custo-benefício muito interessante. Então a gente vai ver como que vai ficar essa aposta aí do Sada Cruzeiro. Bom, no Botafogo, o Botafogo subiu, foi campeão da Superliga B. O Lorena renovou, né, o posto Lorena, símbolo dessa conquista aí. E o Botafogo trouxe do Itapetinga o levantador Pedro e o livro Filipinho, que fizeram uma grande Superliga aí. Também são apostas do Botafogo aí para essa reestreia da Superliga A. O Leozinho, ponteiro do Sada, jogou, fez uma grande temporada de fora, voltou para o Sada, ficou ali na reserva, foi pouco aproveitado, um menino de muito potencial, inclusive com passagem pela seleção brasileira. Acho que foi uma grande contratação do Botafogo. O Hugo, ponteiro do Maringá também, que foi uma das estrelas do Maringá nessa temporada. E o central Robinho, que está vindo de Taubaté. Então o Botafogo também montou aí, assim como o Pinheiro, uma base muito interessante para essa nova temporada, né? Então, assim, o mercado continua muito energizado, tem muita coisa para acontecer, grandes nomes ainda não se definiram aí, e a gente tem muita coisa para acontecer. Como a gente respondeu lá a pergunta do Conexão TV, a gente torce para que o Flamengo, assim como o Botafogo já se mexeu, o Flamengo, que também está voltando mais um time de futebol, né, de grande nome, também se mexe, monte uma grande equipe. Tá ok? Bom, agora a gente dá um tempo aí nesse mercado que está todo mutuado e vamos falar da agenda para saber o que você vai ver nesse final de semana nas finais da Superliga. Então, pela agenda, a gente começa falando do segundo jogo da final feminina, que acontece amanhã às 9h30 da noite, ao vivo no Sport TV. Dentil Praia Clube e Minas Serviço Clube, agora em Uberlândia, né? O Praia Clube vai com tudo aí, é tudo dado. Se perder, o Minas é campeão, lembrando que a final feminina é em melhor de 3 e a final masculina melhor de 5 jogos, né? Então, o Minas vai com tudo para ser campeão e o Praia vai tentar reverter, vai ser um jogaço, você não pode perder, 9h30 amanhã. Já o masculino, a gente tem o segundo jogo no sábado, também às 9h30 da noite, lá em Taubaté, Convite Taubaté e SESI São Paulo. O Taubaté vai vir mordido depois de uma apresentação ruim no primeiro jogo, tentando mudar a história disso aí. 3 dias depois, a gente tem o terceiro jogo, que vai ser na próxima terça-feira, dia 30, também às 9h30 da noite, também ao vivo na Sport TV. Então a gente tem aí certo até terça-feira 3 grandes jogos para a gente assistir juntos aí e tá fomentando na semana que vem. E já vem a Liga das Nações, tanto no masculino quanto no feminino, dando início aí à temporada das seleções mundiais, que você também não vai perder nada aqui no mundo do vôlei. Não se esqueçam de participar lá, mandando perguntas para Conexão, para o sorteio do livro, tá? Eu vou ficando por aqui, mas semana que vem eu volto com muito mais voleibol para vocês. Um beijo grande e até lá!